com toda a bagagem, poderia contar mais algumas histórias engraçadas e um caso inacreditável que aconteceu. Tá, vou contar uma história engraçada também. Tem uma empresa que os atendentes eram advogados, né? É uma empresa que dava consultoria sobre leis. Então você assinava aquela empresa, né? E aí você podia consultar os advogados especializados em impostos, em uma série de coisas em leis, né? E aí houve um congelamento de preço. É coisa antiga essa, né? Houve um congelamento de preço. Lá com Sarney. Né, mais ou menos. E aí todo mundo ligou para esse call center. O que aconteceu? A Central do Paraíso aqui de São Paulo, ela também parou de funcionar. Olha que coisa, né? Teve um outro caso de uma empresa, uma indústria de eletrônicos, que o pessoal colocou um atendimento no balcão, né? E os atendentes do call center, quando aparecia alguém no balcão, levantavam e iam no balcão para atender e parava de atender o telefone, né? E aí a coisa degringolou, a fila foi enorme no call center, ficou terrível, né? Eu falei, olha, isso não pode, gente, o pessoal não pode levantar do call center, tem que atender só por telefone. Então faz o seguinte, coloca um telefone no balcão, a pessoa tira o telefone e fala com o call center. E beleza, né? E resolveu o problema e melhorou muito o atendimento do call center. Okay. Eu tenho, por exemplo, uma história muito interessante, que uma companhia aérea, né, em Belo Horizonte, procurou e falou, Ziro, tem alguma coisa errada, porque a empresa de telefonia aqui da região, né, de Belo Horizonte, está querendo que a gente amplie o número de linhas. E esse número de linhas vai ser maior do que nós temos no call center de reserva de passagem de São Paulo, né? Mas não tem comparação Belo Horizonte com São Paulo. São Paulo é muito maior, né? E a gente está perdido. Será que a empresa de telefonia não sabe dimensionar, né? Aí eu fui lá ver o que estava acontecendo, né? Pegar os números, fazer umas contas, né? O que acontecia? A empresa de telefonia, ela sempre mede de hora em hora, e ainda de 15 em 15 minutos, né? Então, pode ser que o seu pico seja da 1h15 a 2h15, por exemplo, né? Então, é de 15 em 15 onde está o horário de pico. E dimensiona suas linhas para o horário de pico. Só que, como ele tinha muito poucos atendentes, a fila de espera era enorme e o tempo médio de espera na fila era muito grande. E o que o pessoal da telefonia avalia é o tempo de ocupação da linha, que era o tempo de atendimento mais o tempo da espera, né? Mas o tempo para todas as chamadas, o ASA, não o TME, o ASA, né? Que é o tempo médio de espera de todo mundo que ligou. E esse ASA era tão alto que eles tinham uma ideia de que o tempo de atendimento era alto assim, era a soma dos dois, né? Era um valor muito alto, que é o que ele media no tronco. E aí, jogando lá nos Erlangs, o Erlang B precisava de muito mais linhas do que São Paulo, mas estava errado. O que ele precisava era de mais atendentes para diminuir a fila, para diminuir o tempo de espera, para diminuir o tempo de ocupação. E aí você não precisava ampliar tanto. Uma vez eu fui contratado também por uma empresa, né? Ela fazia anúncio na televisão e pegava um horário assim, acho que era na Globo, à noite, e vendia música, né? Naquela época era CDs. E vendia uma quantidade enorme de CDs, né? De música. Aí passava lá o cara tocando violão, do lado do cavalo, com o chapéu de cowboy, aí a música do sertanejo passando, né? Então, compre aqui o CD, né? Ligue para esse número, ligue já, ligue já, ligue já. E o pessoal ligava. Aí eles descobriram, através de relatórios da central telefônica, através de um amigo, que dava 80% de perda na central telefônica da região, né? E aí me chamaram para ver o que estava acontecendo, né? E qual era o problema? O pessoal da operadora de telefonia falava, olha, o número de linhas que você tem só precisa ampliar um pouquinho. Aí o pessoal falou, não é possível isso, né? Porque qual era o problema? Como era uma coisa na televisão, é o famoso ligue já, você tinha em 15 minutos um pico absurdo, mas que depois acabava, porque acabava o anúncio e começava o filme, a programação normal, a pessoa parava de ligar. Então você tinha um pico muito grande, mas se você pegasse essa volumetria e distribuísse na hora inteira, era uma coisa que estava ok, que ia atender bem aquele volume de linhas que ele tinha, etc., né? E o call center. Mas como estava concentrado num período muito pequeno, era um desastre completo, entendeu? Sim. Na realidade. Aí eu expliquei por que o analista da operadora estava calculando errado, porque ele estava dizendo que estava bom, né? E o que precisava fazer? Precisava fazer o quê? O que a gente chama de papa-fila. Já ouviram falar de papa-fila? Ou também estação de leads, né? É muito mais bonito do que papa-fila. Mas qual é a ideia? Você atendia a chamada, falava para o cliente que você ia ligar de volta
e terminava num tempo muito curto. Então, cada ligação demorava 15 segundos. Então, se demorasse 2 minutos, porque o vendedor ele queria apresentar a opção de comprar mais um outro CD, né? Sim. De música e tal, pela metade do preço, com desconto. Ele ia fazer aumentar a venda, né? O resultado foi incrível, né? Porque eles não só resolveram o problema, como o ticket também aumentou por venda, né? Que aí depois ele consegue ter um TMA bem maior, né? É. E aí tem tantas histórias que eu ia passar a noite inteira aqui contando, né? Casos assim, causos, né? Desse tipo, né? Teve um programa antigo na televisão que parou em Embratel, né? Porque era um tipo, faça uma votação, né? Online. E era uma loucura, né? Parou em Embratel, não estava preparada para essa situação. Teve muito caso. Ó, eu tenho uma história engraçada, né? Eu tinha um cliente, eu tinha fornecido para ele os equipamentos de telefonia que ele usava, e ele tinha um ativo e um receptivo, era um jornal. Tinha um ativo e um receptivo para fazer a venda da assinatura do jornal, né? E aí esse jornal chegou para mim e falou, eu estou lá visitando eles, conversando, e falou, Isidro, tem uma novidade, né? O jornal vai mudar, né? Vai ser colorido, vai ter não sei o quê, vai ter um monte de coisa diferente. E a gente vai colocar um anúncio com o telefone aqui para o pessoal ligar para fazer a assinatura, né? Falei, o quê? Então, a gente vai divulgar no anúncio da televisão. Falei, pô, você está brincando, televisão é um perigo, né? Se você colocar o telefone lá, a quantidade de gente que vai ligar, você não vai conseguir atender com essa equipe. Vai ser uma loucura, você tem que fazer o papa-fila, né? Expliquei a história para ele e tal. Ele, não diga. Aí pegou o ativo, treinou o pessoal, juntou o ativo com o receptivo para o dia do lançamento do anúncio, né? Sim. Botou uma televisão lá no meio do call center para o pessoal acompanhar o anúncio, para ficar preparado para na hora que começar a cair uma ligação atrás da outra, né? Todo mundo pronto. Aí começou o anúncio, né? Aí eu fui lá, né? Acompanhar, né? Fiz questão de ir lá. Aí começou o anúncio. Nosso jornal agora tem isso, tem aquilo, está colorido, está não sei o quê, tem artigo de tal fulano, de ciclano, e nada de aparecer o telefone. Né? Assim, não deixe de comprar, assine o nosso telefone, né? Ligue para cá e assine. Apareceu o telefone, comecei a ler o telefone e acabou o anúncio. Nossa, perdeu a ação. Não dava tempo de ler o telefone, meu, não teve uma chamada, cara. Nossa. Imagina investimento. Pois é, rapaz, e a culpa foi minha. Eu falei, mil perdões, né? Eu devia ter me certificado que o telefone ia ficar o tempo todo na tela, porque do jeito que vocês fizeram, não gerou nada, né? Não gerou nada.